Na Idade Média, tomar banho era perigoso, não porque a água estivesse suja, mas porque diziam que ela abria a porta do corpo para a morte. Os médicos da época afirmavam: água quente abria os poros, e pelos poros, as doenças entravam, literalmente. Em tempos de peste negra, varíola e cólera, o medo de uma corrente de ar maligna era maior do que o medo do próprio mau cheiro. Alguns tratados diziam que banhos frequentes enfraqueciam o corpo. Limpeza demais era vista com suspeita. Nem os reis se arriscavam. A maioria passava meses sem se banhar, e mesmo os poucos que o faziam, era em ocasiões raras. Hoje, 2 dias sem banho é o fim da dignidade. Na Idade Média, tomar banho demais era considerado quase um suicídio. Se não dava para tomar banho, o jeito era tentar enganar o nariz. E os medievais eram verdadeiros artistas nesse disfarce aromático. Os nobres usavam óleos perfumados, flores secas, almíscares e até vinagre com ervas como desodorante medieval. Pequenos sacos com lavanda, alecrim, canela e cravo eram costurados nas roupas. A fragrância, forte o bastante para mascarar dias ou semanas sem banho. Até os médicos usavam máscaras cheias de ervas para filtrar o ar. Afinal, acreditavam que o mau cheiro causava doenças. Os camponeses não tinham acesso a perfumes caros, mas usavam folhas frescas, panos embebidos em vinagre e até carvão para esfregar o corpo. Quanto mais perfumado você estivesse, mais rico parecia, mesmo que estivesse imundo por baixo das camadas. Perfume era o banho de quem não tomava banho, um luxo aromático, numa época que cheirar bem era uma ilusão bem construída. Na Idade Média, tomar banho era um risco, mas mesmo assim, ninguém abria mão de lavar as mãos e o rosto. Lavar as mãos antes das refeições era uma tradição quase universal. Em castelos e cabanas, a limpeza das mãos mostrava respeito e evitava doenças. Entre os mais ricos, a água de lavar vinha perfumada, lavanda, hortelã, vinagre, um toque de frescor num mundo sem sabonete. Damas da nobreza carregavam seus próprios paninhos de linho, bordados, com iniciais, pequenos lenços que nunca saíam do bolso e raramente viam sabão. O rosto limpo era um gesto de dignidade. Em tempos em que o cheiro não importava, a aparência ainda dizia tudo. Quando o banho era raro e o sabão escasso, um pouco de água no rosto e nas mãos era o que restava para se sentir humano. Se a água era perigosa, restava uma pergunta simples: como se manter limpo sem se molhar? A resposta medieval? Bem, não era exatamente perfumada. A palha era a toalha da plebe. Esfregar o corpo com fibras secas removia poeira, suor e talvez um pouco da dignidade também. As cinzas do fogo, ricas em potássio, tinham um efeito semelhante ao sabão. Misturadas com gordura, viravam o precursor da limpeza medieval. A areia era o esfoliante dos camponeses, barata, abundante e extremamente desconfortável, mas pelo menos não precisava ferver. E se você achava que já tinha ouvido de tudo, a urina envelhecida era usada para lavar roupas, rica em amônia, desinfetava e clareava. O padrão de cheiro era outro: suor, fumaça, bicho e cinza. Se todo mundo fedesse, ninguém percebia. A limpeza medieval não tinha espuma, não tinha perfume, mas tinha o básico: esfregar com o que dava e seguir vivo. Na Idade Média, estar limpo era, acima de tudo, estar puro. E para muitos a limpeza real não vinha da água, mas da fé. Em mosteiros, lavar os pés, o rosto e as mãos era parte da rotina religiosa, um gesto de obediência, silêncio e renúncia ao orgulho. Poucos tomavam banho com frequência, mas antes da Páscoa, do Natal ou de um casamento, banhar-se era um ritual de purificação. Alguns santos eram celebrados por nunca se lavarem. O cheiro, diziam, era o perfume da humildade, a sujeira, uma medalha contra o pecado. Com o tempo, a igreja passou a associar o banho à vaidade. Corpo nu, água quente, tentação demais. O perigo vinha com o vapor. Durante a peste negra,
o banho foi visto como ameaça real. Melhor fedido e vivo do que limpo e morto. O banho verdadeiro vinha de dentro. Orar, jejuar e obedecer. O corpo, esse era só uma casca passageira. Na Idade Média, tomar banho era um sacrifício, mas mandar lavar a roupa, um privilégio que os nobres usavam com frequência. Camisas, calções e roupas de linho agiam como filtros, absorviam suor, sujeira e livravam o corpo de um banho indesejado. Nada de sabão perfumado. As roupas eram mergulhadas em água morna com cinzas, batidas com força ou mergulhadas em urina fermentada. Enquanto um camponês usava a mesma roupa por semanas, a realeza trocava de roupa íntima todos os dias, sem nunca tocar em água. Por trás do linho cheiroso havia braços cansados, servas que passavam o dia fervendo água, esfregando e torcendo tecidos de nobres que nunca suavam, em público. Mesmo limpas, as roupas raramente eram perfumadas, cheiravam a fumaça, urina, ou no máximo a lavanda seca guardada entre as dobras. Por fora, o linho brilhava. Por dentro, o corpo seguia intocado, coberto de camadas e de tudo mais que o banho teria removido. Antes de ser evitado, o banho era celebrado. No início da Idade Média, casas de banho eram locais públicos frequentados por todos, até mesmo casais. Mas logo vieram os sussurros, água quente, corpos nus, risos atrás das cortinas. O banho virou pecado disfarçado de higiene. A Igreja passou a condenar os banhos públicos. Para os líderes religiosos, a verdadeira pureza vinha da alma, não da pele. Durante as epidemias, a água foi acusada de abrir os poros e enfraquecer o corpo. Banhar-se era visto como um convite para a morte. Enquanto o povo evitava a água, alguns nobres seguiam se banhando, em segredo. Um balde de água morna, pétalas, perfume e silêncio absoluto. Quando um nobre era flagrado se banhando, os rumores voavam. Vaidade, luxúria, fraqueza. Até reis evitavam admitir que gostavam de se lavar. Lavar-se virou algo ambíguo, símbolo de riqueza, mas também de imoralidade. Em tempos de medo e superstição, até a água podia condenar. Por séculos, o banho foi evitado, escondido ou julgado. Não por falta de água, mas por excesso de medo. Na Idade Média, a sujeira era mais aceita que o escândalo.